Querido Deus, amado Pai, santo e poderoso, maravilhoso, justo e fiel, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege, que alivia as nossas dores, nos fortalece. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo e maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, não simplesmente por estar na Tua presença, mas para prestar ao Senhor um culto de adoração, de louvor, de honra, de glória. Um culto em que nós queremos engrandecer o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor e mostrar para todos aqueles que estiverem ouvindo e participando deste culto a beleza da Tua majestade. Mas mostrar também que Tu és justo, Senhor, que Tu és digno. E só podemos cultuar o Senhor com o temor do Senhor no coração. E eu gosto de ir um pouco além. Eu gosto de ter o temor e o tremor do Senhor. Senhor, então eu peço que receba o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa honra ao Senhor. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais a Tua santa palavra, tão tripudiada, tão vilipendiada nesses dias. Ajuda-nos, ó Deus querido. Fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a vivermos a maravilha da Tua santa presença nas nossas vidas. Esta é, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Salvador e único Deus, a nossa oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem nos ouve pelo rádio, nós estamos aí pela 103.3. Também estamos pela internet, você pode nos ouvir aí no seu notebook, no seu PC. Ministério Graça e Paz.com.br é o nosso site, pode entrar lá. E se você quiser baixar o aplicativo para Android, lá no nosso site mesmo, você pode baixar o aplicativo de graça, viu? Não precisa pagar nada não para baixar. Pode baixar que não tem vírus, tem nada disso não, é extremamente seguro, tá? Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 5. Eu vou ler o versículo 21 e depois eu vou proclamando a palavra até onde der para a gente chegar. Né? Se você tiver a Bíblia, eu convido você, ô irmão, ô irmã, abra a sua Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, eu convido você para pelo menos ouvir, então. Ouça, a Bíblia mesmo diz que a fé não vem de ouvir testemunho. Não. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo.
Então eu te convido a ouvir a palavra, não testemunho. Testemunho de Cristo e testemunho dos apóstolos que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo a respeito de Cristo. Né? Isso é o verdadeiro testemunho. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu vou ler o 22 também, porque ainda fala do assunto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu estava com um pessoal muito amigo na sexta-feira, além de irmãos, amigos, né? E durante a nossa conversa, durante a nossa explanação dessa ou daquela outra parte da Bíblia, surgiu um negócio assim, né? Que radical é Jesus Cristo. Jesus Cristo é radical ao extremo. Jesus não tem meio termo, nem mais ou menos, nem vamos dar um jeito. Jesus é radical. E às vezes eu fico extremamente lisonjeado, mas sei que não é verdade. Algumas pessoas me chamam de radical. Eu não sou radical, radical é Jesus. Quisera eu ser radical, né? Jesus, a lei dizia assim: ó, você não pode matar. Se você matar, você pode ser morto por um parente de quem você matou, ou você vai ter que indenizar a família, etc. e tal. E aí vem Jesus completar isso. Você vê que Jesus pega os 10 mandamentos, e não é que ele melhora, ele não melhora os 10 mandamentos, ele explica os 10 mandamentos. Ele traz uma clareza sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque quando Deus entregou para o seu povo os 10 mandamentos, através de Moisés, o tempo foi passando e os sacerdotes, os escribas, começaram, olha que coisa curiosa, começaram a interpretar aquilo, os 10 mandamentos, de acordo com a cabeça deles. Quando chegou no nascimento de Jesus, na idade adulta de Jesus, quando ele inicia o seu ministério com 30 anos, os 10 mandamentos já estavam pervertidos e corrompidos pelo homem. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, começaram a pegar aquilo que era simples e transformar em coisas difíceis do homem cumprir, quase impossíveis. Aí Jesus vem e começa a
explicar os mandamentos. Dos 10, 9 ele explica. Ele diz, olha, esse daqui sou eu. E quando ele vai falar de matar, de ofender, ele está explicando o mandamento. Ele está ali deixando claro aquilo que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Porque para eles era só matar. Jesus vai infinitamente além do simplesmente matar. Eu não sei se na sua Bíblia aí, algumas Bíblias sim, outras não, tem colchete, todo aquele que sem motivo, você vê que isso aqui não está no original, esse sem motivo não está no original, mas está ajudando você a entender. Às vezes as pessoas nos irritam, nos incomodam, nos levam à ira, porque popularmente se diz, né? Ninguém tem sangue de barata. Por que diz isso? Porque barata não tem sangue, né? Barata tem um negócio lá que não é sangue, né? E tem pessoas que nos irritam. Às vezes, dependendo da situação, nos levam à ira. Por causa disso, que algumas Bíblias colocam lá, irar, ou se irritar, ou ter uma raiva contra uma pessoa, sem motivo. Porque existem coisas que... Tem pessoas que dão motivo, né? Criam motivo. Tem pessoas que parece que gostam de ver o outro bravo, irritado, irado. Então, vamos deixar, não vamos entrar, como diz o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, como diz a Câmara dos Deputados Federais, não vamos discutir o mérito, né? Eles gostam de falar isso. Mas vamos nos ater ao matar. Não vamos entrar com motivo ou sem motivo. Isso pode ser uma conversa para um outro dia. Jesus diz, olha, não é só matar. É quem insultar. Quem falar, quem proferir um insulto, um xingamento contra o seu irmão. Quem disser para o seu irmão, olha, esse aqui é um tolo. Olha o que está escrito aqui. Estará sujeito ao fogo de inferno, ou inferno de fogo. Por que está escrito isso aqui? Você já pensou por quê? Porque existia lá um lugar, perto da onde Jesus estava, que chamava-se Vale do Inom. Inom com H. Esse vale ainda existe. E antes de Jesus, Acás e Manassés, lá do Velho Testamento, permitiram sacrifícios humanos naquele vale, no Vale do Inom. Isso você vai ler, eu estou procurando aqui para te falar onde que você vai ler sobre isso. Está aqui. Segundo das Crônicas, capítulo 28, versículo 3 e capítulo
33 de 2 das Crônicas, capítulo 6, você vai ler sobre o Vale do Inom, sobre os sacrifícios que Acaz e Manassés permitiram. E na época de Jeremias, esse vale passou a ser chamado de Vale da Matança, porque eram cometidos sacrifícios humanos ali. Já mais para frente, já perto da época de Jesus, este vale, este local onde se sacrificava seres humanos, sacrifício para deuses pagãos, se transformou num lixão, num grande depósito de lixo. E queimava-se esse lixo. E aquele fogo ficava queimando, porque todo dia se jogava lixo lá, né? O lixo da cidade de Jerusalém, das casas, era todo levado para este vale, para queimar. Então aquele fogo não se apagava. E Jesus usa aquele fogo que não se apaga para falar que aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E ele estava se referindo a este depósito de lixo no Vale da Matança, no Vale de Inom, fica acho que a sudeste de Jerusalém, aonde esse lixão queimava de dia e de noite. Então ele diz, olha, está vendo aquele fogo que não se apaga? Foi o exemplo que ele usou para dizer que o fogo do inferno também não se apaga. Então quem chamar o seu irmão de tolo está sujeito a um fogo que nunca se apaga. Quem é que nunca xingou alguém? Às vezes a pessoa não xinga de um palavrão, né? Daquilo que a gente chama de palavrão. Mas, por exemplo, certa vez eu estava em Jerusalém fazendo um curso, e tinha umas irmãs lá comigo também fazendo curso, e tinha um irmão do Brasil também, de Governador Valadares, eu não me lembro o nome dele, ele era pastor lá também, fazendo o curso. E certo dia as irmãs chegaram para mim e falaram assim, como é que você aguenta? Esse irmão é uma lixa. Perguntando para mim como é que eu aguentava o irmão, porque nós ficávamos no mesmo quarto. Eu não entendi. Eu falei, uma lixa? O que você quer dizer lixa? Né? Ah, ele é um caroço e tal. Eu convivo com ele normalmente. Você vê, não foi usado nenhum palavrão. Tá? Depois que eu fui entender, né, eu às vezes sou meio também, né, lixa é que ele era um cara áspero, grosseiro. Eu não achava isso, muito pelo contrário. Comigo ele era uma pessoa extremamente dócil, né? Mas eu estou contando isso para dizer para você, estou usando este exemplo para dizer para você, quem é que nunca pôs um rótulo em alguém? Aquela pessoa é chata demais, hein? Aquela pessoa é isso, é aquilo, é uma mala sem alça. Quem é que nunca fez isso? Nem que todo mundo fez isso e todo mundo faz isso. É isso que eu quero dizer, isso é comum. E olha o que Jesus fala disso. Que essas pessoas que fazem isso, nós estamos sujeitos
Ele não está dizendo que vai. Por que ele não disse que vai? Porque pode haver um motivo de ordem emocional que te leve a fazer isso naquele momento. Então ele diz, estará sujeito ao inferno de fogo. Então até xingar alguém pode levar, a pessoa pode levar. A pessoa que xinga, que ofende, está sujeita ao inferno. E depois, o Cristo Jesus complementa. E agora ele se dirige, obviamente, né? Porque tem gente que já usa essa passagem aqui para dizer que você tem que levar ofertas no altar. Não, aqui está, né? Se referindo aos sacrifícios que ainda eram feitos, porque a lei ainda estava em vigor, ele estava falando para pessoas que seguiam a lei, ele estava explicando a lei que os escribas, doutores e fariseus tinham pervertido. Então ele diz, olha, se você vai trazer alguma oferta ao altar, vai lá e se acerta primeiro com o seu irmão. Não está dizendo que é para você levar a oferta lá no altar hoje, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando com pessoas da época da oferta. Então ele diz, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, se acerta com a pessoa, resolve o problema logo. Mas eu não gosto. Ele também pode não gostar de você por uma coisa tão bobinha, tão pequenininha, um mal entendido, alguma coisa que você não compreendeu direito, ou que ele não entendeu, ou que um dos dois não foi feliz na colocação. Vai lá e resolve isso. Resolve. Ô, irmão, vem cá. Ô, irmã, vem cá. O negócio é o seguinte. Você falou determinada coisa, eu não gostei, não entendi. Você pode me explicar isso aí? Porque eu não quero ficar com raiva de você, não quero que você fique com raiva de mim. Então vamos nos entender. Olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pode me explicar o contrário, o que você falou, o que você quis dizer? Resolve. A gente tem mania de, não, vamos deixar o tempo, olha, em amor, eu falei em amor, vou parar com essa conversa falsa, hipócrita. Vamos acertar as coisas. Com quem você tem problema? Você tem problema com a sua esposa? Ora, resolve, meu. Se tem problema com o seu esposo, resolve. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você está criando em você uma situação que pode te levar à perdição. É isso que Jesus está falando. Esta situação pode fazer com que a outra parte te leve em juízo. Quantos casamentos que eu vejo aí que acabam? Pessoas que dormiam juntos na mesma cama, se cobriam com a mesma coberta, se enxugavam com a mesma toalha. E está um contra o outro na justiça. É porque isso é meu, porque aquilo é teu, não, porque isso eu não te dou, não, porque... Por que não resolve esse negócio? Nós, como cristãos, temos que ser os primeiros a resolver os problemas, as questões, as dificuldades. Às vezes a gente tem mania, né, de ficar cutucando a pessoa. A Bíblia diz assim, quando dois não creem, não podem andar juntos.
abismado, por exemplo, ao saber que pessoas que não concordam com a Bíblia, porque eu tenho convicção plena de que eu prego a Bíblia, então se o sujeito não concorda, por que ele me ouve? Para cutucar, para falar para o outro, não é isso é tal coisa. Então não ouve, cara. Prega do seu jeito, aí depois você vai dar conta para Deus. Assim como eu também vou dar. Eu não estou isento, ninguém está isento. É isso que Jesus está dizendo aqui até o versículo 26. Ora, se não concorda com o que eu prego, vai ouvir outra coisa. Para que você não se ire, para que você não crie uma situação ruim para você mesmo. Para mim, não. Porque se eu estou pregando isso que eu estou pregando, é porque eu tenho convicção plena, total, absoluta, de que isto é a verdade e isto é Bíblia e é isto que eu tenho que pregar e dizer para você, é isso que você tem que seguir. E seguindo isso, você não está seguindo o que eu estou indicando, você está seguindo o que a Bíblia está dizendo que você deve seguir. Eu não venho dizer, olha, você tem que seguir tal coisa porque é melhor. Não, você deve seguir tal coisa porque a Bíblia diz que é assim. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso que eu falei no começo e repito, né? Que Jesus veio completar a lei, porque Ele é completo. E este é o título da nossa pregação hoje. Jesus completa por ser completo. Porque mudaram toda a lei, até a lei. Os homens mudaram. Imagina hoje. Você pega uma passagem como essa aqui, se pois ao trazeres ao altar, tá vendo? Tem que trazer sua oferta. Não. Então eu falo, às vezes as pessoas infelizmente não entendem, não abrem os olhos para aquilo que está sendo dito. O núcleo deste escrito, deste texto, o contexto, o que é? É o núcleo. É aquilo que está contido ali, a ideia daquilo que está escrito. Não é a oferta. A ideia aqui é como você trata outra pessoa. E às vezes a gente vê marido. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de qualquer coisa, não julgue por aquilo que você vê e nem por aquilo que você ouve. Isso eu demorei para aprender. Mas eu entendo, pelo menos, que você não precisa demorar tanto para aprender isso. Às vezes a gente ouve e vê alguma coisa que não é a realidade. Não é a realidade. Para entender aquilo que a gente viu, ou ouviu e ouviu, nós teríamos que estar acompanhando aquelas pessoas. Existe um ditado muito interessante que diz assim: em briga de marido e de mulher, não se mete a colher. Não é? Se você for olhar, você vai falar, não, mas eu estou vendo lá o homem falando meio duro, não estou falando de agressão, né? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que às vezes, por exemplo, você está no mercado. Isso acontece muito, hein? Você está no mercado, aí você ouve o homem sendo meio ríspido com a mulher. E você fala, nossa, né? As mulheres, por exemplo, que ouvem, nossa, que sujeito grosseiro.
que lixa, que cavalo, e começa a dar, né? Você não vive o dia a dia. Vive. Você sabe o que eles conversaram antes de sair de casa? Olha, estou meio sem dinheiro, só pega o estritamente necessário. Você não sabe qual foi a conversa. Aí, se o sujeito... Não, é claro que existem casos e casos, né? Mas eu estou falando sempre de uma maneira geral. E a maneira geral diz que a gente não pode julgar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, sem a gente ter a convivência. Ou às vezes você ouve a mulher dando uma prensa no marido. Você fala, olha essa mulher, não. Você não está no dia a dia da casa. Não julgue. Porque a gente gosta de ver e já sair falando, né? Olha, eu vi uma mulher ali, olha, você precisa ver. Se é comigo, não, você não está no dia a dia. Por causa disso que o tradutor aqui de algumas Bíblias os tradutores colocaram assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que abrir um parênteses ou um colchete sem motivo, como você não acompanha o dia a dia, aquilo para você é sem motivo, é um absurdo. Eu não estou aqui do lado de homem grosseiro, não, muito pelo contrário, nem de mulher grosseira. Eu só estou dizendo para a gente não fazer juízo de valores daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve, porque a gente não acompanha o dia a dia daquelas pessoas de quem nós ouvimos e vimos. E é isso que Jesus diz aqui. É exatamente isso que Jesus está falando. Para a gente resolver as coisas com as pessoas. Não ficar empurrando para amanhã. Não, deixa passar um tempo. É claro, quando a gente fala em passar um tempo, nós estamos assim, não dá para resolver determinadas questões no calor da discussão. Porque o calor da discussão é emocional. Não dá para tomar decisões no calor das emoções, né? Cuidado quando você frequenta, né, determinados lugares aí que pedem até as calças das pessoas, até a cueca da pessoa eles pedem, né? Cuidado para você não tomar decisões no calor das emoções, porque eles usam as emoções. Não tome decisão, espere. O esperar é deixar a emoção, a adrenalina baixar, assentar. Aí você vai lá e toma a decisão. Não é deixar, olha, eu não vou discutir agora, amanhã ou depois eu venho aqui e converso com ele, ou converso com ela, ou venho questionar. Por quê? Porque já baixou a emoção. Discutir quando está todo mundo gritando não vai chegar a situação nenhuma. Um grita daqui, outro grita de lá, a nora grita, o sogro grita, o vizinho grita para calar a boca, o marido diz que quem manda ali é ele, a mulher diz que é ele que manda, mas é ela que põe dinheiro em casa. Quem que vai resolver alguma coisa aí? Então dá um tempo, baixa as emoções, elas vão se assentar, aí você senta com a pessoa ou senta com as pessoas, de preferência individualmente, porque se você juntar todo mundo, a tendência a sair uma nova discussão é grande, e aí você esclarece. Pode ser até que você não tenha razão,
Não é? Pode ser até que você não tenha razão, que você seja a parte errada, você vai ter que se acertar. Agora, o que não pode é deixar. O que nós não podemos é não ter certeza daquilo que nós falamos ou fazemos. Ou ter uma certeza segundo a nossa própria avaliação. Jesus não quer isso. E ele traz até um alerta sobre a justiça dos homens, olha. Não, para que o adversário não te entregue ao juiz. Esse juiz aqui não é Deus, não. O juiz ao oficial de justiça, está vendo porque não é Deus? E sejas recolhido à prisão. Então ele está falando da justiça terrena. Que boa ou ruim, eficiente ou não, está aí. E depois Jesus começa a explicar os mandamentos. Não adulterarás. Jesus explica o que é não adulterar, porque os escribas, fariseus, doutores da lei, quando iam perguntar para eles, olha, o que é não adulterar? Eles falavam, você é casado? Sou. Então você não pode ter relação com outra mulher. Isso é não adulterar. Mas olha, se a sua mulher ficou muito velha, olha como era, olha só. Aí tudo bem. Se você já não gosta da sua mulher, também tudo bem, isso não é adultério. Era isso que eles passavam. Tanto é isto que eu estou falando, vou só trazer para você, mexer na sua cabeça, que é uma mulher que é levada lá para Jesus, pega em adultério. E o homem? Cadê o homem que estava com ela? Ou ele estava adulterando, ou ele estava fornicando. O homem não aparece na história. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eles mudaram. Porque o não adulterar concentrava tudo com relação ao sexo. Mas eles disseram não, não pode, mas agora se ela ficou velha, ficou feia, aí pode. Aí vem Jesus dizendo, não é isso. Você adultera com alguém, ou você fornica com alguém, não é só tendo o contato físico, não é só existindo a conjunção carnal. É aqui, ó. Quando você olha com desejo para uma mulher, quando você olha com desejo para um homem, se você é casado ou casada, você está adulterando. Para um homem, para a mulher, que não é seu homem nem sua mulher. E quando você olha com desejo para uma mulher solteira, se você é solteiro também, você está fornicando. Então veja você como o negócio é sério. Ser cristão não é essa baba que ensinam aí. Você vê esses programas de televisão aí, de domingo à tarde, principalmente, eles colocam lá uns rapazes musculosos lá para ficar entrando, e as moças ficam gritando. Por que elas gritam? Porque elas desejam aquele cara. Aquilo é fornicação. Ou o contrário, coloca umas moças bonitonas lá, com o corpo ajeitadão, e fica os homens fornicando ou adulterando também. E o que Jesus diz? Olha,
Se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela. Eu nunca adulterei. Olha, pensa bem. Pensa bem. E aí Jesus vai assim ao extremo. Quando eu digo que Jesus é que é radical, também não é minha opinião, é a posição bíblica. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Pois é melhor você entrar no reino sem um olho do que ir para o inferno completinho. É preferível você perder um dos seus membros do que ir para o inferno. Aí Jesus entra falando exatamente o contrário do que os escribas, doutores, fariseus, sacerdotes falavam. Versículo 31 de Mateus 5. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isto falavam eles. Eles falavam, os escribas, doutores, sacerdotes, fariseus. Jesus fala o quê? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você vê como Jesus vem explicando, esclarecendo os mandamentos. Ele não mudou mandamento nenhum. Ele esclareceu aquilo que eles tinham mudado. Não é se ela estiver feia, velha, se arrumou uma mais nova. No caso da mulher também, só que a mulher, a mulher naquela época não tinha praticamente direito nenhum, nem servia como testemunho, né? Mas você vê que Jesus vem esclarecendo tudo isso. Hoje é praticado isso? Talvez eu esteja falando aí para pessoas divorciadas, separadas, recasadas. Eu conheço um pastor que é casado várias vezes. Nem sei se ele está aqui em Campinas ainda, mas era casado várias vezes. Várias vezes. Não foi uma, nem duas. E não é porque ficou viúvo também, não. Jesus repudia isso. E é isso que ele traz para nós nesta manhã. Todos os mandamentos, com exceção do sábado, estão vigorando nos dias de hoje. E na amplitude dos mandamentos, sem a deturpação, sem a modificação trazida pelos homens da época. E os homens da nossa época deturpam tudo aquilo que Jesus falou, grande parte daquilo que Jesus falou hoje, constituindo as suas sinagogas de Satanás. A obrigação de tomar cuidado com isso é nossa, minha e sua, viu? Amado Deus, poderoso e santo Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. Por essa coragem que o Senhor nos dá, por essa visão da verdade que o Senhor nos mostra, a visão cristã da verdade, a visão cristã da lei, dos mandamentos. É muito mais ampla do que
a visão que mostra o Antigo Testamento. Graças nós te damos, ajuda-nos, Senhor, a termos crescido, nem que tenha sido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor neste dia. Continua, Pai querido, falando conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos fortalecendo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais fiéis a Ti. Perdoa-nos, Senhor, das nossas faltas, pecados e erros. Livra-nos de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.